Bem-vindos, bem-vindas ao 6º episódio do Pod Mãe. Sempre fico muito feliz com os meus convidados, porque eu penso e escolho com carinho e eles aceitam que é o melhor. Então, a ideia desse episódio é para homenagear as crianças e os professores, que é essa data que a gente comemora em outubro. E aí eu trouxe por esse casting maravilhoso, pai, mães, professores, e eu vou começar apresentando o Rodrigo. Eu vou fazer a apresentação que ele escreveu para mim, tá? Mas tem umas coisas aqui que eu vou te perguntar, tá? Bom, o Rodrigo é pai do Igor, que tem 11 anos, e do Martim, que tem 7. É casado com a Pamela. Ele colocou na apresentação dele que é casado com a Pamela. Por quê, Rodrigo? Porque eu sou muito família, né? Eu sempre fui do coletivo, assim. Então, quem tá comigo, eu sempre trago junto comigo. Então, é quem me ajuda. Às vezes, quando tem problemas, chego, lá na escola tá assim, é quem conversa comigo. Então, eu sempre trago comigo quem me ajuda. Muito bem, tá justificado. Muito bem, legal. Rodrigo é professor de educação física, tem experiência de 23 anos com crianças da educação infantil, trabalha comigo no Caracol há uns 15 anos, né, Rodrigo? Além de professor dos pequenos, Rodrigo é capoeirista, atleta, treinador de corrida de rua, trilhas, maratonas e ultramaratona. Tô cansada só de ouvir tudo que tu treina e tudo que tu faz. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Agora tem a Madi também, Madeleine Miller. A Madi, querida, mãe da Alexia, que tem 29 anos, e do André, que tem 15. A Madi é professora de design e comunicação na SPM. Ela me mandou essas 2 linhas de apresentação. Só. Mas tem muito mais do que isso. Uma pessoa minimalista. Sim, que tem a ver com a moda, né? Tem a ver com a moda, mas principalmente porque família sempre é uma coisa tão cara pra gente, né? Então, já me apresentei como mãe da Alex e do André, que foram as melhores coisas que eu fiz na minha vida. Que legal, que bacana. E a Dora? A Dora é mãe da Carolina, que tem 28 anos, e do Eduardo, que tem 23. É psicopedagoga, trabalhou como professora do ensino fundamental por 10 anos e atua como coordenadora e orientadora educacional há 32 anos. Nossa, e é a coordenadora do Caracol. O nome dela é predestinado, Coordenadora Dora. Não é maravilhoso? Adoro! É isso aí. Bom, eu e a Madi temos uma longa trajetória de vida, um momento da nossa vida, né? Que a trajetória tomou outros caminhos para mim, mas a gente se reencontrou. Nós duas fomos a rainha das piscinas dos seus clubes nos anos 80, né, Madi? Exatamente, mais precisamente em 1983. Eu lembro o dia que eu fui te assistir no teu clube, que tu foi rainha das piscinas pelo Teresópolis, né? Exatamente, e tu pela Sojipa. Isso mesmo, e a gente concorreu à rainha das piscinas do Rio Grande do Sul, que nós não ganhamos, né? Ganhou Mas a Kátia. tu era a princesa mais linda de todas. Ai, sério, Madi? Eu também te achava uma... Te acho ainda e continua igual, né? Pra mim, tu é aquela menina ainda. Eu gostaria de ter concorrido com o meu gosto e a minha personalidade de hoje, porque eu não sabia me defender naquela época, ninguém sabia, né? Nós não sabíamos. E o meu cabelo era aquele dos anos 80. E muita maquiagem. E a gente deixava, né? Tu te lembra? A gente tinha 16 anos, eu já tinha 17, e realmente quem determinava tudo eram os donos do concurso, os produtores. A gente era umas bonecas lindas, mas a gente não tinha muita voz. Hoje nós temos. Exatamente, exatamente. As nossas filhas que vieram de nós quando não tínhamos muitas vozes, hoje elas têm, né? E dá muito orgulho. Certeza. E conseguimos ensiná-las, né? A descobrir, encontrar a sua voz e o seu lugar, né? Claro. Que é uma coisa que a gente talvez não tivesse recebido esse ensinamento dos nossos pais naquela época. Sim. Talvez para as nossas mães, pelo menos para minha mãe, eu participar daqueles concursos já era um avanço em relação ao que ela gostaria de ter feito. Também. Bom, eu me lembro assim, daí no dia do outro ano que a gente passou a faixa de princesa para as princesas e que teve, acho que foi 84, foi no ano de 85, que vieram me entrevistar e eu falei assim, este é o último dia que eu apareço para esse tipo de coisa, porque eu não vou seguir carreira de modelo, eu vou casar e vou ter filhos. E eu
falei isso com 16 anos e fiz. E tomaste uma decisão muito corajosa, porque tudo que aquelas meninas naquela época queriam era o que estava sendo oferecido para ti, e tu simplesmente falou, não quero. Não quero, não E eu achei quis. aquilo maravilhoso, tu ter tomado essa decisão com a tua cabeça, com todos os convites que tu recebeu, e tu conseguiu separar aquilo que tu queria daquele mundo de glamour. Tu logo enxergou que, não, tem outras coisas que me interessam. Eu queria muito casar e ter filhos. E assim fiz, né? Tanto que fui mãe muito jovem. O meu filho mais velho tem 35 anos e a caçula tem 24. Então, são as escolhas que a gente vai fazendo. E, Madi, assim, quando tu fala agora que tu és professora, eu quero saber, assim, daquela época, tu seguiu carreira como modelo, depois tu te tornou empresária da moda. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua trajetória até tu chegar a ser professora como tu és agora. Daquela época, logo no concurso, a Milka, que era a nossa jurada, ela me viu no concurso e me deu um cartão, e eu não sabia nem quem ela era. E a minha mãe, como é que tu não sabe quem é a Milka? A Milka, pessoal, para quem não sabe, é uma estilista, foi uma estilista muito conhecida, que hoje se dedica a dirigir o Museu da Moda lá em Canela. Então, ela segue no meio da moda, mas através do museu. E, na época, ela me disse, me procura porque eu vou fazer um desfile em abril, e o nosso concurso tinha sido em março. Então, para poder fazer o desfile, eu tive que me submeter a algo que, para mim, era impensável, cortar o cabelo na altura do queixo. E eu fiquei muito chateada, porque os nossos cabelões, tu tinha um cabelão, eu também tinha, era uma coisa que a gente não imaginava que precisava abrir mão de tantas coisas. E eu fui lá, muito tristemente, cortar o meu cabelo para fazer o desfile. Ali começou uma trajetória dentro da moda como modelo, mas eu logo entendi que aquele não era o meu lugar. Eu gostava de estar lá atrás, nos bastidores. Eu não era uma pessoa de estar nos holofotes. Eu gostava de preparar pessoas para os holofotes. E ali eu comecei a entender que eu era uma produtora de moda. E comecei a produzir eventos de moda, a trabalhar em eventos, em vários. E depois me despertou, nesse meio tempo eu já estava estudando, fiz direito, depois comunicação, depois mestrado em comunicação, eu nunca deixei de estudar. Eu sempre vi a educação como um pilar muito forte na minha vida. Eu acreditava piamente que a educação podia salvar o mundo. E eu ainda acredito nisso. Ai, nós também. E vocês também. Então, eu nunca deixei de estudar e ficava horrorizada quando eu via as modelos largando tudo. Para ser modelo, largavam os seus estudos. Eu não queria isso para mim. Então, eu sempre estudei e quando eu pude, eu fui trabalhar como professora, né? Assim que eu fui admitida por uma instituição, passei por algumas, mas a última que eu estou há mais tempo é na SPM, e eu entendi que meu papel era compartilhar aquilo que eu aprendi, trocar, porque a gente também aprende com os nossos alunos, né? Eu ensino e eu aprendo, e esse long life learning, né? Como a gente fala, eu acho que é algo maravilhoso. Se eu não aprender alguma coisa todos os dias da minha vida, eu estou perdendo algo. Eu acho que todo dia a gente aprende alguma coisa. Aqui com vocês, no meu trabalho, com os meus filhos, eu acho que sempre eu aprendo alguma coisa todo dia. É, sensacional. Eu comungo do teu pensamento, assim, não tem dia que eu não tenho a sensação de que alguma coisa modificou, acomodada com o que eu já vivi, ou que eu penso em viver. Eu acho que essa mistura que vai também a gente vai passando o tempo, mas a cabeça da gente fica estimulada para poder ter essas trocas, né? Tu com os alunos da universidade, nós com as crianças. Rodrigo, eu vou passar a bola para ti agora. Conta pra gente como é que tu começou a ser professor de educação física das crianças. Eu nasci e me criei na Restinga, aqui em Porto Alegre. E aprendi capoeira no centro comunitário. Então eu estudava de manhã ou de tarde, e depois no fim da tarde o meu irmão mais velho ia pro CTG. E eu e o gêmeo comigo, a gente ia pra capoeira. Eu não sabia, tu tem um irmão gêmeo? Tem irmão gêmeo, Qual é o Thiago. nome dele? Thiago. Olha, que bacana. E aí a gente ia pra Ele é tão capoeira. legal assim como tu? Ah, eu acho que ele é mais. Ai, tu tá assim, modesto, né? Eu acho que ele é mais. Que bacana. E aí, então eu faço capoeira desde os 12 anos. E lá no meu grupo, como era no centro comunitário, a gente ia treinando e conforme ia chegando os alunos novos, o meu mestre dizia, Rodrigo, agora ensina o fulano a gingar, ensina o fulano. Então a gente ia ensinando o que a gente sabia para os mais novos e ele ficava com os mais velhos. E eu fui tomando gosto, assim, de ensinar, achando legal. Aí, lá em casa, quando a gente fez 14 anos, o meu irmão mais velho também, depois eu e o mano gêmeo comigo, o pai dizia, olha só, eu não obrigo vocês a trabalhar, vocês vão ter comida, vão ter tudo aqui dentro de casa, mas tênis caro, roupa da moda, sair com
É, com vocês. Então a gente começou a trabalhar com 14 anos, fazer estágio. E aí eu fui trabalhar como estagiário na Secretaria de Administração de Desenvolvimentos Humanos, no centro administrativo. Todo dia pro mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, e aquilo me incomodava. E aí, tava terminando o segundo grau, eu pensei... segundo grau é tri antigo, né? Tava terminando o ensino médio. E aí eu pensei, não vou poder trabalhar num lugar assim, num escritório que eu tenho aqui todo dia. E foi junto com a lei da profissionalização da educação física, que para dar aula nos esportes, teria que ser licenciado em educação física. E por isso que eu entrei daí quando eu me formei, foi o último ano da licenciatura plena. Depois mudou a bacharelado, licenciatura. E assim que eu entrei para educação física, para poder dar aula de capoeira, para poder trabalhar em vários lugares. Eu queria trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo. E aí eu dava aula de capoeira e uma amiga minha trabalhava numa escola infantil, me convidou para ir fazer uma apresentação no aniversário dessa escola. Que eles fechavam a rua, botavam brinquedo e tal, ali perto da Redenção. Que eu tô até hoje nessa escola. Que legal. Isso. E na nossa, né? Sim. A maioria eu tô nas escolas que eu tô há um tempão, assim, né? E aí eu é bom de vínculo, né, Rodrigo? E aí eu fui pra lá pra fazer a apresentação, só que os meus colegas do grupo, o tempo tava meio estranho, eles não foram. E aí quando eu cheguei, foi só o meu mano. Por isso que ele é mais legal que eu, porque ele foi e comprou essa comigo, né? Aí eu disse, agora o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer uma apresentação de capoeira no aniversário da escola, só eu e meu irmão? Eu tinha levado o berimbau e pedi pra ele levar um CD. Era pra ser uma roda de Era pra ser uma apresentação, uma roda para as crianças assistirem. Sim. E aí eu chamei a dona, né? E daí eu disse, olha só, eu tava pensando, eu achei melhor do que fazer uma apresentação de capoeira onde as crianças vão só assistir, eu fazer uma oficina de capoeira com eles e depois fazer uma roda de capoeira com eles, que daí eles vão participar da apresentação e tudo mais. E daí ela, baita ideia, muito legal. E aí assim eu fiz. Meu irmão tocou berimbau e eu fiquei fazendo oficina de capoeira, depois a gente botou o CD e jogamos capoeira, eu e ele, depois jogamos com as crianças. E aí ela me convidou para dar aula de capoeira lá, ela achou legal o meu manejo com as crianças. E aí eu comecei isso em 2020, 2021. Olha só, e assim nasceu um professor. E assim foi. Improvisador, porque se tem uma coisa que o professor faz, é improvisar, né? O tempo todo, né? É verdade, é verdade. E tu, Dora, nos conta, Fala. O que mais te encanta em trabalhar com as crianças? É que trabalhar com as crianças é um encanto, né? É algo assim... eles têm a alegria, eles têm a imaginação, eles têm a criatividade, eles têm a pureza, eles me renovam, né? Eles nos renovam dia a dia, né? E estar em contato com eles, estar em sala de aula, participar de um momento de brinquedo, de uma hora do conto, é aquela troca que não existe igual, né? Porque a criança nos dá isso, nos dá essa vida, né? Essa alegria. E eles têm muita sabedoria, né? Tem. E se vinculam. É um afeto, é muito lindo. É muito legal poder. Eu me sinto privilegiada em poder acompanhar o desenvolvimento de tantas crianças. É difícil quando eles vão embora, porque eles ficam lá no Caracol até os 6 anos. E aí eles vão para as escolas. E aí é difícil, porque eu não acredito em educação sem vínculo. E a gente se vincula porque convive com essas crianças todos os dias durante vários anos e com as famílias. E com as coisas da vida que pulsam, né? Às vezes as famílias, sei lá, se separam, abre espaço para outras coisas, as crianças estão no meio, a gente orienta, a gente chega perto para ajudar com outras dificuldades, coisas das vicissitudes da vida que todo mundo passa, então a gente vivencia isso muito de perto com eles. E o quanto eles confiam na gente, né? Sim. Aquele colo que eles pedem, aquela mãozinha que a gente segura para descer a escada, aquele ajudar na refeição, aquele escuta que eu tive uma ideia, o quanto eles confiam na gente, assim, e a gente, é possível que a gente possa ser muito importante nesse momento de vida deles. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que eles levam vocês três que estão nessa parte da educação infantil, quando chega para nós, lá na educação, no ensino superior, a gente percebe claramente a criança que foi estimulada e acolhida. Isso.
por vocês, né? Estou Ah. falando agora especificamente de vocês, mas me reporto a todos os professores que estão na educação infantil. Quão importante é essa criança que foi estimulada, né? Que foi acolhida. Ela demonstra isso muito fortemente quando ela chega lá nas instâncias superiores, digamos Como assim. que tu nota isso, Madi? Pelos trabalhos, pelos projetos. Então, a gente começa a perguntar, né? Da onde veio, o que fazia, o que gostava mais. Aí eu me lembro tanto, eles relatando, da aulinha de artes que eu tinha na minha escola. Eu me lembro do professor que estimulava que a gente trouxesse ideias, que a gente criasse, né, quadros, moodboards. Então, esses trabalhos que vocês desenvolvem com eles, e às vezes é um trabalho só de psicomotricidade fina, às vezes é algo que eles precisam pesquisar. Aquilo abre um universo. Eles começam a ter ideias e as ideias acabam fomentando a criatividade, né? Eu adoro aquela frase do Einstein, pelo menos é atribuída a ele, que a criatividade é quando a inteligência está se divertindo. E eu acho que vocês fazem a inteligência deles se divertirem e aquilo cria um repertório. Exato. Quando a gente tem um repertório, a gente percebe claramente que essa criança teve essa estimulação lá na educação infantil, começa lá. E se a gente dá asas para eles, eles voam. Boa. E a gente percebe claramente nos trabalhos lá na universidade. Tudo. Nós falamos muito, assim, que a gente se sente um canteiro farto, onde a gente lança muitas sementes naquela terra. Seja a primeira arte que as crianças passam na vida é quando eles vão conviver com os outros, né? Porque em casa a gente vai jogar futebol com o filho, a gente coloca a bola praticamente no pé, mesmo quando não faz gol, a gente diz que o gol é dele. E a criança precisa se sentir assim, única, exclusiva, reinando numa casa. Mas a escola é onde a criança vai começar a se dar conta que para ela conviver com o outro, ela vai ter que demandar uma energia para conquistar o outro. Isso, eles têm que se esforçar, não é fácil. Mas quando eles conquistam e eles têm de volta aquele investimento no outro, aí tu percebe, assim, que aquela semente de convivência Vingou. vingou. E validou tudo. Validou. Então, quando a gente apresenta, assim, brincadeiras ao ar livre, jogos com regras, estimulação em todos os sentidos e muita pela arte, sabe? As artes plásticas, a música, o teatro, a literatura, eu acho que a criança pode crescer e se tornar um adulto que continua brincando. Exato. Nossa, isso é tão profundo, complexo e lindo, né? O que tu está trazendo. Eu acho que quem tem a oportunidade de ter isso na sua primeira infância, provavelmente vai conseguir se contentar sem se drogar, entendeu? Sem se exceder, sem se arriscar, né? É a mesma coisa quando tu vai num show, por exemplo, e tu conhece as músicas que vai ter no show. Não é uma delícia? Tu tá identificada com aquilo que vai Aquele acontecer. sentimento de pertença também. Eu pertenço a esse Exato. lugar. Aí tu vai numa galeria de arte, nós vamos ver Andy Warhol, né? Quem é? O que foi? Como é que foi? Quem contou essa história, né? Uma professora muda a vida de uma pessoa. Outro dia eu comentei com a Valesca e essa minha relação com a educação, 42 anos, né? E era o que eu queria fazer. Eu lembro sempre da referência que eu tive muito forte, muito importante dos meus professores. Lá no 5º ano, no 8º, no magistério que eu fiz, eu lembro da imagem dessas pessoas e da importância delas na minha vida, assim, na minha história. Então não é à toa que vim para a educação, né? Provavelmente vocês são essa referência para as crianças todas que passaram e estão passando por vocês, porque elas vão levar isso. E nós lá na frente vamos colher um pouquinho dessas flores que vocês fizeram desabrochar, né? Nesse Sim. canteiro que vocês revolveram. Sim. A gente colhe lá na frente os frutos. É tão bonito ver isso, né? E precisa das habilidades. Por exemplo, o Rodrigo, quando ele vai dar uma aula de educação física para crianças de 1 ano, 1 ano e meio. Ah, não, Rodrigo, tu vai ter que nos contar como é que tu faz essa estimulação, como é que tu consegue? Como é que começa isso, assim, até fazer o vínculo e conseguir que eles façam uma brincadeira com uma regra, uma que seja? Na verdade, o que eu faço, né? Sempre que eu começo numa escola, quando começo o ano, eu gosto de chegar mais cedo e de ficar olhando as crianças no pátio. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou olhando, ou entro na sala e vou vendo o que eles gostam. Então, eu já trago um elemento que eles gostam para a dinâmica. Quando são os bem pequenininhos, é isso. Eles gostam, tem o paninho lá que ele gosta, esse cachorrinho eles adoram, que é lá da sala, a Emília. Então,
Então eu já pego e daí ali eu começo, vamos lá pegar a Emília, bota a Emília lá. E ali eles estão trabalhando a locomoção, estão acompanhando com os olhos. Eu gosto de estímulo sonoro, então eu levo pandeiro, levo tambor. E aí vou trazendo eles para mim. Daí quando a gente quebra esse vínculo e conquista essa proximidade deles, aí o que a gente pedir para eles, eles vão fazendo, né? E claro que assim, olha, tem uma coisa que eu fiz uma vez, um curso em emagrecimento. E o cara que estava dando esse curso, muito bom, o professor Fabiano Porto. E ele me falou uma coisa que me fez pensar muito. Ele diz, eu vou falar uma coisa para vocês que todo mundo diz que a gente tem que tratar os outros como a gente gosta de ser tratado. Tá errado. A gente tem que tratar os outros como eles gostam de ser tratado. Porque ninguém é igual a ninguém. Assim, eu gosto de ser tratado de uma forma, a Valesca gosta de outra. Se eu tratar a Valesca como eu gosto de ser tratado, não vou estar atingindo ela. Então, eu penso que com as crianças é assim também. Então, tu tem que descobrir o jeitinho que ele gosta de ser tratado. E aí, tu ganha eles. Né? Sim, e outra coisa muito legal que eu observo no teu trabalho com as crianças, assim, o Rodrigo não tem pressa de se vincular. Ele dá Ele vai no tempo da criança. O tempo da criança. E então, assim, aquele que só quer olhar, ele não se angustia. Eu acho que tu foi bem amado pelo teu pai e pela tua mãe, porque eu acho que tu é bem bom de vínculo e tu não fica... Eu não sei, eu acho que eu sou... Eu não sei, aí, mãe, será que ficou faltando alguma coisa? Eu tenho um pouco mais de pressa, assim. Eu sou muito observador, assim, né? Muito observador, e sempre fui. Então, eu sempre custei muito a entrar em alguma coisa de cabeça, assim. Tanto é que agora eu tô passando por alguns momentos novos, assim, e vou conversar contigo, né? Essa semana fui lá, olha só, tá acontecendo, o que tu acha? Então, eu gosto de ouvir a opinião dos outros, sentar, pensar, bom, vou fazer isso, e aí eu vou. E aí eu penso que a criança é a mesma coisa, ela não me conhece, né? Saiu da casa dela. Os pais entregam nas nossas mãos o bem mais precioso que eles têm, que é o filho. Não tem coisa mais preciosa na nossa vida que o nosso filho. E daí eles largam e às vezes a gente vê o primeiro passo, a gente vê o primeiro tombo, a gente vê o primeiro dentinho, sabe? E daí pra que eu vou apressar essa relação de forçar ele a vir? Pô, ele já saiu do pai dele, agora vai ser obrigado a vir no meu colo. Então eu deixo o tempo deles, assim. E tá funcionando, assim. Querido. E Rodrigo, tu percebe o impacto do teu trabalho, do teu vínculo, do teu jeito na vida dessas crianças? Eu percebo, assim, ó, em vários momentos, assim, ó. Às vezes, quando eles estão comigo ainda, de chegar eu dou aula na quinta-feira lá na Caracol. E às vezes eu chego na quinta e eles vêm pra me contar uma coisa que aconteceu no final de semana que tem a ver com a nossa aula, sabe? Pá, eu chutei, que nem tu disse, fiz o Jardim B, assim, o nível B. Ou os pequenos, eu vi uma roda de capoeira quando eu fui pra Bahia com a minha mãe. E daí é coisa que eles guardam e querem nos contar, né? Sim. Ou se não, que nem aconteceu esse final de semana, que eu participei de uma corrida lá no Pontal e tinha um pai acompanhando uma menina, e a família lá, e a menina era a nossa ex-aluna. Uhum. E ele disse, deixa eu mandar uma foto aqui pro meu filho, deixa eu tirar uma foto contigo pro professor dizer que eu te encontrei. Então, assim, a família reconheceu o trabalho, sabe? A importância do trabalho. Ele é pai do Henrique, o Kiko. Sim, pai do Henrique. da Júlia. E da Júlia, a Júlia tava lá. Ai, Kiko! Beijão aí pra vocês. Ai, que legal. Ai, que bacana. E Madi, agora voltando um pouquinho, que eu fiquei curiosa para te perguntar. Eu vi que tu faz uma moda, ativista de moda sustentável. Sim. Como que é isso, Madi? Conta pra gente. É um fato conhecido que a moda é um dos maiores poluentes, né? Provoca muitos impactos ambientais e sociais. Claro que ela é uma indústria poderosa que gira a economia, né, de muitos países, mas ela tem um lado B também, que é a questão da poluição, do descarte excessivo. Ela está envolvida, inclusive, em questões de alterações climáticas. A gente vive também uma crise climática. E a moda polui. E as pessoas consomem como se não houvesse amanhã, né? Como se os recursos fossem infinitos. Então, desde 2013, quando aconteceu um episódio em Bangladesh, o desabamento de um prédio chamado Rana Plaza, onde morreram 1.133 pessoas, a maioria mulheres, que elas são a base da costura, né, na indústria da moda, e mais de 2.000 ficaram feridas, perderam membros, etc. Eu fiquei pensando, eu faço parte dessa indústria, eu não quero fazer parte disso, né? Uma indústria que mata pessoas, em que não tem cuidado com os direitos laborais das pessoas, aquilo, e eu fiz direito, né, como primeira graduação. Então, essa questão dos direitos trabalhistas me incomodou muito. E eu pensei, o que eu posso fazer para me engajar e para mudar alguma coisa como professora, né, porque eu já estava pensando em dar aulas nesse momento, e aí surgiu um movimento chamado Fashion Revolution, talvez vocês
tenham ouvido falar. Em 2014, ele surgiu por causa deste evento. E ele está presente em mais de 100 países, onde a gente busca uma moda que seja mais ética, mais justa para os trabalhadores, para o meio ambiente. Que bacana, Mari. Então, a gente trabalha de uma forma autônoma, sem ganhar nenhum tostão por isso. Mas, A gente poxa, trabalha na estão conscientização, pensando no futuro, né? Que bacana, pensando até no futuro como a gente voluntários. precisa saber mais sobre isso para trabalhar com as crianças. Então, esse Uhum. movimento, quem quiser acessar, basta procurar ali no Instagram, tem o Fashion Revolution Brasil e tem o Fashion Revolution Mundial. Ele está todo em inglês, essa página, outra em português, as pessoas podem se informar e todos nós podemos ser voluntários, porque todos nós somos responsáveis, né? E podemos fazer a nossa parte, por pequenininha que ela seja. Não fazer nada, eu acho que não é opção. Né? Cruzar os braços, para mim, nunca é opção. E eu acho que a gente pode mitigar, né, os impactos negativos e tentar provocar. A gente passou por isso há poucos meses, né? A nossa cidade. Então. E além do aquecimento global que o mundo está vivendo, nós temos uma grande questão que é o lixo. Nossa, o lixo é uma epidemia mundial. A gente vê o que acontece em outros países, mas no nosso também acontece, né? As pessoas falam, mas é porque no continente africano é o maior cemitério têxtil, mas aqui do nosso lado, no Chile, é o segundo maior cemitério têxtil do mundo. Então, obviamente, a gente precisa olhar, nós aqui, o Sul Global, precisamos olhar para essas questões para a gente conseguir realmente promover um desenvolvimento que seja sustentável, que seja possível e que pense nas gerações futuras, né? Eu tenho me ocupado pessoalmente de cuidar, estar mais atenta do que eu era em relação ao consumo, ao destino das coisas, né? E até porque fiquei muito impressionada com a quantidade de coisas que foram, em termos de roupas doadas na enchente, que foram descartadas pelos excessos. Foi um horror aquilo. Então, assim, ajudar não é só tu dar o que tu tem de sobra, né? A gente precisa pensar na cadeia toda que a gente vive, né? É um assunto muito sério. E na universidade, na tua disciplina, tu aborda isso. Em todas as minhas disciplinas eu entro com isso, porque eu acho que a sustentabilidade, ela entra em tudo. Então, eu tento trabalhar o mindset, né, dos estudantes. Não adianta tu ser o melhor designer do mundo. Eu quero que tu sejas o melhor designer para o mundo. Só a mudança dessa preposição já muda tudo, gente. Sim. Então, acho que eles conseguem entender que eles são responsáveis também pelo que estão criando, né? De que forma esse produto vai ser descartado? Será que tem possibilidade de ele ser reciclado? A gente precisa pensar nessas coisas. Que tipo de embalagem eu estou projetando para ele? Então, qualquer coisa que eu estou colocando no mundo, eu preciso pensar se isso é bom para o mundo. Né? Sim. Mudar um pouco, né, aquela chave, né, de que o desenvolvimento econômico está sempre baseado nas questões do resultado financeiro. Não é. Cadê o capital humano? Né, o capital social? Sim. E o capital ambiental? A gente também precisa preservar esses capitais, porque antes ficava tudo submetido ao lucro financeiro. E não pode ser só isso, porque a sustentabilidade tem várias dimensões, né? A ambiental, a social, a econômica, e eu diria que tem uma quarta, a cultural, porque a educação está envolvida nessa questão da cultura, e a gente precisa educar os nossos cidadãos para serem consumidores conscientes, né? E tu vê, né, a geração dos nossos filhos, né? A gente tem filhos mais ou menos da mesma idade. O meu filho mais velho e a Roberta, de 35 e a Roberta de 24, eles têm outra visão em relação ao consumo, e essa geração que a gente trabalha, que é a geração alfa, ela virá com tudo isso que tu tá falando, consciente. Então, assim, o trabalho com a conscientização e com a criatividade, eu tenho muita esperança no futuro que essa galera vai vir com soluções muito mais sustentáveis do que a que a gente tem nesse momento, né? Com certeza. Eu acredito piamente nas novas gerações, até porque elas estão pegando um mundo bem diferente do que nós pegamos e com muito mais informação do que nós tínhamos. Certo. Né? Sim, e a partir da globalização, da abertura de mercados, da internet, a gente hoje tem muito mais acessos ao que antes a gente pouco sabia, pouco se falava sobre esses assuntos, mas as questões de sustentabilidade já remontam aos anos 60 e a gente foi falar nisso agora, muito recentemente. Meu trabalho de conclusão do mestrado era sobre a percepção da moda sustentável no Rio Grande do Sul. Quando eu fui fazer a entrevista com as pessoas não sabiam o que era slow fashion, sustentabilidade, sustenta o quê? Me perguntavam coisas, foi em 2015, e ninguém falava sobre isso. Então, foi algo que me deixou muito surpresa das pessoas nem cogitarem que existia um excesso de consumo, um descarte inadequado das coisas, e ninguém pensava,
Para onde vão as nossas coisas depois que a gente não as quer mais? Ninguém pensava nisso. Elas simplesmente jogam fora. Pessoal, onde é fora? Não existe fora. É tudo dentro do planeta. E um fora numa terra que aquilo, a terra não tem, não consegue digerir. Não aquilo... consegue se regenerar em tempo hábil. Não. Exatamente. E isso eu fiquei curiosa agora, fugindo um pouco do tema, mas totalmente no tema. Por exemplo, assim, esses estudantes de moda, de criatividade, que tu tá lá trabalhando, né? Quando a gente tem roupas, assim, essa galera vai estar preparada para transformar a roupa usada em novas coisas? Eles têm cadeiras onde eles precisam passar por uma técnica chamada upcycling, né? O upcycling te coloca num novo ciclo. Tu aproveita o que já existe transformando em algo novo. Esse algo novo, ele está renovando algo, né? O novo não precisa pegar um novo recurso. Pode trabalhar com um recurso que já existe, aperfeiçoá-lo, melhorá-lo e transformá-lo em outra coisa. E quando não dá para transformar dentro da cadeia da moda, por exemplo, aquele tecido já chegou no fim da vida útil, não tem mais como reciclar, ele ainda pode virar pano de chão, estofamento, para questões acústicas também, nesses estúdios a gente pode ter estopa feita desse tipo de tecido que já não tem mais como virar uma nova roupa, porque já perdeu as suas qualidades para isso, mas ele pode ir para uma outra indústria. Então, a gente sempre tem como reaproveitar as coisas. É preciso, pelo menos, trabalhar um pensamento sistemático para, desde a criação, tu pensar todas as fases, o ciclo de vida desse produto, até a forma correta de descartá-lo, porque ele vai chegar num momento no fim da vida útil. E tem um lugar que a gente entrega isso como se fosse assim uma usina de tecido reciclável ou é no lixo seco? Bancos de tecido em Porto Alegre para quem quer doar, por exemplo, pessoas que têm confecções, que têm tecidos parados, que tenham sofrido alguma avaria, mas têm pequenos defeitos. Eu não sei o que fazer com isso. Nós temos bancos de tecido em Porto Alegre. Para roupas, vocês já devem ter entrado em lojas que têm pequenos containers onde a gente pode levar uma roupa que, segundo essas lojas, serão recicladas, as que puderem ser recicladas, ou doadas para instituições carentes. Então, a gente começa a ver que o próprio varejo está se questionando e preocupado com essas questões, porque está sendo cobrado pelos consumidores. Sim. O consumidor está cobrando. Para onde vão as coisas que mandam aí para ti? Tu está queimando isso? Está incinerando? Sim. Tu está enterrando num aterro sanitário? Ou tu está realmente fazendo isso aqui chegar em quem precisa? Ou tu está reciclando e dando uma nova vida? A gente percebe até nas crianças, quando eles entendem, por exemplo, a reciclagem do lixo, e que às vezes acontece de tu se distrair e não colocar naquele lixo certo, eles mesmos vão ali e lembram, não é ali. Porque tu se enganou. Desde pequenininho, Exato, né? E mesmo que eu não saiba, há formas de eu me informar. Onde é que eu descarto isso? A gente vai lá na internet, está tudo ali, gente. Hoje nós temos tanto acesso à informação que só quem realmente, né, vive numa bolha e não percebe, né, os impactos que a gente provoca no mundo, fica ali sem fazer nada. E eu sempre falo, não fazer nada não é uma opção. Não é. A gente precisa se posicionar de alguma forma, não só para nós, mas ensinando, né, os nossos filhos e quem está convivendo com a gente. Nós somos pequenos influenciadores, micro-influenciadores das pessoas que estão ao nosso redor. Sem dúvida. Né? Então, acho o tempo todo, né? E as próprias crianças se influenciam, elas falam, não, tu tá fazendo errado. Eles próprios se policiam, né? Sim, e contam tudo, né? Inclusive quando acontece alguma coisa em casa que não for. O meu pai fez isso! Em relação ao trânsito, que a gente tem um projeto de retomar algumas regras. Como é que é esse projeto? Eles entregam direto. Outro dia, uma mãe me contou que o filho dela, ela estava falando no Viva Voz, no celular, e ele ficava interrompendo, e ela disse, espera que a mamãe tá resolvendo um assunto importante. Ele esperou. Quando ela desligou, ele disse, mamãe, tu tá completamente errada. Olha isso. A prof disse que não pode, nem no Viva Voz. Falar o telefone, dirigindo. Eles sabem, eles entendem, e aí eles cobram como é que eu tenho que fazer se eu entendo que aquilo não é certo e tu, como mãe, tá fazendo, né? Então, assim, às vezes os pais dizem, tá um saco em casa, parece que eu tenho um fiscal do trânsito no carro, ou eu tenho alguém da água, porque a gente tem ainda um sistema de água que para esquentar a água tu tem que abrir até que vem da tubulação e esquente. Isso aí já tá obsoleto, já tem que criar um negócio que tu abre o chuveiro e que esquente a água. Eles não entendem isso, sabe? Então, eu acho que essa geração, com essa consciência e esse acesso a informações de uma forma adequada, né? Porque também as crianças têm que brincar e a gente tem que ter muito cuidado de não carregar com coisas que não vêm. Mas, Dora, eu queria te perguntar assim, a Dora
trabalha muito, eu também, mas ela mais ainda perto das professoras, nos planejamentos, no repertório de textos que a gente precisa se aprofundar para poder trabalhar com as crianças, né? Não adianta só ser afetiva, né? Tem que ser principalmente afetivo, mas tem que ter o conhecimento, que é o que nos difere para trabalhar com crianças pequenas e indefesas, né? Que importante, né, o papel das professoras, todas, né? Como eu falei na abertura desse podcast, desse episódio, todos nós somos professores em algum momento, a gente ensina alguém, né? Os valores, a gente dá alguma dica, a gente está sempre ensinando. E às vezes me parece que muitas professoras jovens ainda não têm a noção da importância do seu papel, né, Dora? O que tu acha disso? É fundamental, né? É a possibilidade de fazer a diferença, né? E pensando nisso que tu estavas falando da criatividade, como dar um uso para algo que já existe, esse é um dos pilares da criatividade, né? A criatividade não é só o novo, o que não existe. Pelo contrário, é aproveitar o que já existe e a transformação que isso pode ocorrer, partir do que existe e o que pode ser criado. E poder mostrar para as profs, assim, como se trabalha a criatividade e para além do papel e para além da parte de artes, né? Como a gente trabalha isso no pensamento da criança, como a gente pode problematizar aquele dia a dia, como a gente pode expandir esse pensamento, que tem uma situação X, um livro rasgado, ou a disputa de um brinquedo, ou alguma coisa que a criança não quer, e tu transformar aquilo num momento de aprendizagem, ao invés de dizer, a gente pega o durex e cola. Não. Pede para a criança como aquilo pode ser feito. E aí 1000 ideias podem surgir, coisas completamente diferentes. E esse aprendizado do pensar, do achar possibilidades e não uma única possibilidade, porque nós somos de uma escola e a gente aprendeu de um jeito mais fechado, formal, onde a resposta era uma resposta. Se não fosse aquela resposta da professora, a gente recebia errado. E hoje a gente viu que não existe uma resposta, existem várias respostas. E poder proporcionar isso para as crianças lá pequenininhas, problematizando, é uma coisa bem importante. E esse problematizar, às vezes, é uma questão que eu coloco para os pais também. Porque é bem importante que a criança possa pensar em alternativas. E a gente costuma dizer que, além das questões do dia a dia, dos pequenos impasses que acontecem, a gente também pode problematizar. E se o pai estiver vindo para a escola e o portão não abrir, o que a gente pode fazer? E deixa a criança pensar. É o que o Ken Robinson fala do pensamento divergente, né? Que é exato. Pensar fora da caixa. E, em geral, tu falou uma coisa bem no início, Valesca, que a gente tem mania de já resolver as Isso. coisas, em vez de dar aquela margem para ele resolver. Vamos lá. Uhum. Vocês que lutem agora e vamos E até num pequeno conflito, e isso a gente trabalha bastante na escola, porque é bem fácil a gente ficar pensando em quem se machucou e por que aquele fez. Devolve para eles. Pessoal, o que estava acontecendo aqui? O que você queria dizer? O que está faltando? Por que isso aconteceu? Então, da gente perguntar e dar essa possibilidade deles falarem e deles poderem construir e se sentirem parte integrante da construção das regras. Né? Sim, não receber passivamente aquilo, né? Exato, porque às vezes também ficam adolescentes, e tu tem um adolescente em casa, tu tem uns pré-adolescentes, né? Eu tenho jovens adultos. Filho é que uma amiga minha diz, filho é que nem o mar de Tramandaí. Tu fura uma onda, vem outra. É verdade. Não é? É verdade. É ótimo isso. Então, é essa capacidade que a gente tem também de poder aguentar que os filhos façam algumas coisas que não nos agradem. E também os alunos, porque eles não são perfeitos. E o quanto os professores, e nós também, isso que tu disseste de estar sempre aprendendo, da gente ter essa mentalidade e poder ver que a gente está sempre aprendendo, porque se eu pego um texto para trabalhar criatividade ou a expressão da arte, eu tenho que mexer, dependendo do que está escrito naquele texto, se eu acredito naquilo, eu tenho que mexer com uma concepção, às vezes bem antiga minha,
que a minha professora lá, de quando eu era pequenininha, dizia que eu não podia furar a folha. Então, eu venho com esse modelo mental e eu quero que o meu aluno não fure a folha, mas aí eu tenho um texto que explica que não há problema nenhum da criança furar a folha, porque, enfim, isso faz parte do processo. Só que para eu permitir que esse processo aconteça, eu preciso ressignificar algumas coisas. Então, é um estudo que a gente faz lá na escola permanente, né? Sim. De trabalhar a expressão, de trabalhar a criatividade, de trabalhar a história da arte e de poder entender um pouquinho como é que isso funciona e quando faz sentido, porque o sentido não é ter algo bonito, o sentido é ter a expressão da criança. Só que aí a gente tem que trabalhar internamente, né? E isso tudo é repertório, né? E às vezes de respeitar o tempo também, né? Exato. Porque uma coisa que eu percebo muito é que cada um tem o seu tempo. Daí, às vezes, eu, por exemplo, dou uma atividade lá, a gente tem que... Eu vou tocar uma música, todo mundo vai dançar. Quando eu parar a música, a gente vai... Grupos de 5 lá com Jardim A, Jardim B. Eu vou falar uma coisa e vocês têm que fazer essa escultura com o corpo de vocês. Aí eu... não sei... A sala de aula de vocês. Daí um é a porta, outro é a mesa. Eles estão lá criando com o corpo deles. Aí vou lá e eu digo, 3 segundos. Pô, ele tá criando, eu tô apressando. É que a gente tá acostumado no mundo que a nossa resposta é aqui, né? Tu bota no teu celular, e daí minha internet é a internet mais rápida, que já tô resolvendo, já mando mensagem. E a gente tá esperando isso o tempo inteiro de todo mundo, e às vezes a gente não percebe que tu tá polindo essa criatividade, né? Aí tem vezes ali que eu faço uma atividade com eles lá, cooperativa principalmente, que eu digo, pessoal, terminou a nossa aula que vem a gente continua de onde a gente parou. E a gente vai continuar, porque eu quero o resultado deles. O que normalmente no meu tempo acontecia? Vamos ver, você tem que chegar até lá. Mas não vai dar tempo. Faz o seguinte, vem tu por aqui. Daí ele já dava, o professor já te dava a solução. Sim. E tu ia lá e fazia, e pra ti fica fácil, porque tu já resolveu o problema, mas tu não usou tua criatividade, né? Rodrigo, tu falou uma coisa que é fundamental. O mundo nos cobra esse resultado. Mas e o percurso, a trajetória? É tão importante aquele caminho até E eu fazer tava essa pensando entrega. uma coisa sobre a educação infantil, né? Aumentou a expectativa de vida, né? O tempo, a faixa etária de adulto, né? Vamos dizer assim, aumentou. A da infância não, né? Não, e a gente não tem... Não. E aí, por que tu fica tanto tempo adulto e tu não pode ficar um pouquinho mais criança? Exato. E a infância parece estar tão curta, gente. Não é? Tem essa sensação. Olhando. Porque daí... Curta, as crianças não podem se entediar, elas têm que estar todo o tempo estimuladas, Super estimuladas. Entretidas. muitos diagnósticos. E aí tem que ter rotina, né? Só que eu penso que assim, que é importante, eu reconheço que é muito importante a rotina, mas é que dentro, uma coisa é ter rotina, outra coisa é ter atividade dirigida o tempo inteiro. Uma agenda, né? Então assim, o tempo inteiro atividade dirigida, tu tem que dar aula, tá dando... Vai ter horas que a Valesca passa lá na minha aula e estão cada um fazendo uma coisa, que não, dei um desafio deles criarem... Não, semana retrasada eu passei na aula dele e eles estavam assim, e eu disse, tchau, não é pra ti, Vavá, é pro Lobo. Eles estavam criando uma peça. E eu achando que era pra mim, não tinha nada a ver. E a gente acaba querendo dirigir o tempo inteiro, porque assim, olha, a gente sabe onde a gente quer levar eles, mas é que o caminho para chegar lá é deles, não é nosso, sabe? Então a gente tem que incentivar eles a ir. E o Rodrigo é nosso parceiro, assim, numa aventura que é ir pra praça com as crianças. Vocês fazem isso, A que gente bacana, vai. gente. É uma pressão, Caminhando. porque os pais ficam muito preocupados e às vezes eu até digo, Imagino. segurem a onda de vocês pra gente não perder essa coisa que a gente tem de levá-los, né? E o Rodrigo vai junto. Às vezes vai o berimbau e vai um pedaço de corda. E o que eles brincam. Isso é maravilhoso. Porque gente. eles sobem, às vezes, é a primeira vez que eles sobem numa árvore. Olha a experiência. Ah. Isso é sensacional. E isso eu ia te perguntar, assim, para quem está nos escutando. Rodrigo, dá umas dicas aí de brincadeiras que os pais podem fazer com os filhos dentro e fora de casa. Com crianças, assim, da educação infantil. Eu gosto muito de fazer... Normalmente eu trabalho com desafios, assim, mas não desafios de, ver quem é o melhor, vamos ver quem chega antes, vamos ver se a gente consegue fazer. Daí tem brincadeiras que eu faço com os meninos, que assim, dou uma folha para cada um, por exemplo, nós 4 aqui. E a gente começa um desenho. E daí a gente bota um tempinho lá no celular, apitou, a gente troca o desenho, mas ninguém pode conversar. E aí tu vai continuar Trocam o que eu tô entre si. desenhando. Isso, a gente dá uma rodada. Olha que atividade Aí a gente maravilhosa. Pode combina fazer lá. com os grandes. A gente combina... Já adorei a ideia. 15 rodadas lá na moda. Começou a fazer. Daí tu vai terminar. Daí quando a gente vê no final, lá em casa, por exemplo, eu comecei a desenhar um cachorro, o Igor pensou que fosse um elefante, que mudou, o Martinho olhou, pensou que fosse uma floresta, e quando vê, saiu completamente... Fulano começou um vestido, o outro terminou fazendo um macacão. Olha que maravilha. E aí a gente fica um tempão conversando sobre isso, assim.
que é o que eles gostam. Quem tá aprendendo a escrever é legal também, né? Tu faz desafio lá, começa a escrever uma história. Uhum. E aí trocou, o outro continua a história. E Depois a gente resultados lê a história. surpreendentes e autorais, a Sim, autoralidade disso. sim. Isso é maravilhoso. Sim. E daí eu faço isso aí com várias coisas, assim, que eles gostam muito de ir trocando, né? Uhum. Gostam. Isso pra dia de chuva é bom, Só né? que assim, né? Uma coisa é ver o Rodrigo falando, pá, parece que os guris lá são... Não, eu passo perrengue, eles gostam de ficar no celular, eu tenho que tirar eles do celular. Uhum. Às vezes eu convido pra correr, pra ir pra... Eu moro perto do... Eu moro na Pamecor. Então tem um morro lá, assim, eu faço trilha, sou professor de grupo de corrida de trilha. Tô sempre no meio do mato. E às vezes os guris não querem ir. Qual a faixa etária? Eu tenho um de 11 e um de 7. E aí são completamente diferentes, assim, os gostos, né? Então, assim, ó, eu passo perrengue também, não, né? Às vezes vê o professor falando, E como né? é que tu arranca esses guris de dentro de casa pra ir pra rua? Às vezes, eu converso, não, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma rotina. Então, a gente vai lá, a gente vai ficar tanto tempo lá. Se vocês curtirem, a gente fica mais. Se não, a gente fica um pouquinho, depois volta, né? E às vezes eu digo, olha só, agora deu, a gente vai pegar as coisas e a gente vai pra lá, porque eu decidi que a gente vai. Vocês têm o momento de vocês, agora vocês ficaram de tal horário até tal horário fazendo o que vocês queriam, agora a gente vai fazer o que eu quero. Uhum. E aí a gente vai. Então, tem momentos que assim, eu digo, não, pera, agora o adulto aqui sou eu, né? Eu que vou decidir. Isso na educação de crianças e jovens é fundamental. Porque A às tu vezes- se colocar no lugar da autoridade não é de reprimir, mas aliviar de que quem toma a decisão é o adulto. É muito importante. Vocês Isso sentem é. na educação infantil que às vezes os pais delegam tudo para vocês? Não é a Resolverem, não questão chega de delegar. Sim, tem isso ali. A gente tem uma comunidade de pais onde valorizam muito e nos valorizam enquanto profissionais. Isso é muito legal que eles confiam no nosso papel. Então a gente nos tem como pessoas de referência para isso. Então a gente troca muito, né? Porque cada família é única. Mas às vezes os pais da educação infantil, os pais de filhos pequenos tendem a se infantilizar em algum momento. Então, muitas vezes a gente traz eles para o lugar do adulto. Olha só, nós somos os adultos, nós precisamos juntos pensar naquela criança. Quem é a criança aqui? Então, esse é o nosso papel, que é um desafio, né? Mas é muito prazeroso. Só de olhar as carinhas de vocês e o brilho no olho É. de vocês falando, pena que o pessoal de casa não tá podendo ver o que eu tô vendo aqui. Querida, mas a mesma coisa contigo. Porque a gente faz isso, é uma missão, né? Eu sinto às vezes que é uma missão que a gente tem. Eu acho que... E aquilo que tu falou no início, assim, que todos os dias tu aprende com os teus alunos, nós também. E com as professoras a gente troca. E eu e a Dora, a gente tem, o Rodrigo também, a gente tem uma coisa, assim, que a maturidade nos dá, da profissão, porque são profissões que a gente vai levar para a vida, né? Eu acho que o professor é professor sempre. E se tu não fica ranzinza e nem fica querendo parecer uma coisa que tu não é, eu acho que tem muita coisa de trocar. Não digo velho com o novo, mas trocar experiências, assim. A gente trabalha com um time de gente muito mais jovem e a gente está sempre aprendendo. E eles também recorrem a gente para trocar. E eu acho isso muito legal. De uma riqueza, né? É muito Uma riqueza rico. tão grande. Então, assim, a ideia desse episódio, que a gente já tá esgotado no prazo aqui. Muito obrigada por terem vindo. E eu queria parabenizar vocês pelo Dia dos Professores. E infinitamente as crianças. Hoje os enfeites desse episódio eu trouxe um pouco lá da escola, um pouco brinquedos, aquela boneca que a minha mãe fez para mim. Ali tem uma foto eu quando era criança. Tem uma Frida Kahlo que foi feita por uma avó numa oficina de bonecos lá na escola. Então, assim, para dar uma carinha a mais. Ô, Valesca, A sobre a tua quantidade. mãe, só quero trazer uma coisa. Quando eu iniciei na escola, eu tava começando o meu casamento, né? E aí a Pamela estava grávida do primeiro filho, do nosso primeiro filho, do Igor. E aí tua mãe foi fazer o lançamento do livro dela que ela fazia de receitas. E a Pamela foi lá, gravidona, um barrigão. E aí a tua mãe falou uma coisa pra Pamela, pra minha esposa, que até hoje a Pamela fala pra todo mundo que aprendeu com a tua mãe, que também é uma excelente professora. Já aproveito pra mandar um Sim. beijão pra Donieta. Ai, que legal. Olha aí, mãe. E aí ela disse, tu sabe o que teu filho precisa? Onde está tudo que teu filho precisa? Daí a Pamela, não. Tá dentro do teu coração de mãe. Então escuta o teu coração e cuida do teu filho. E a Pamela fala pra todo mundo tá grávida, todo mundo tem neném pequeno, assim, olha só, todo mundo vai te dar um monte de palpite, técnicas, teorias e consultorias. Escuta o teu coração de mãe e vai.
E aí é uma baita dica, né? Que sabedoria. É. verdade. A intuição não está inscrita no. Não vale como dica que as mães dessa geração sofrem com a quantidade de especialistas dizendo Nossa. coisas, né? E a quantidade de estímulos, né, que a gente está submetido diariamente. E- Imagina as crianças. E na realidade a gente confiava mais na nossa intuição porque a gente não tinha tanta informação. Não tinha. E ia indo, né? Ia testando, dando certo aqui, vendo lá. Aproveito já para dar um parabéns para a Dona Ieta, né? Isso aí, mãe, eu acho que o Rodrigo tá com saudade de ti. Eu acho. Ai, queridão. Então, gente, muito obrigada, muito obrigada. E até o próximo episódio. E as professoras se sintam abraçadas e principalmente as crianças. Ó, beijo, com muito amor e carinho para vocês. Até o próximo episódio.